Olá, seja bem-vindo ao e-book Concepções Práticas Docentes na Era da Inteligência Artificial. Eu sou o Ralph Williams, coordenador dos cursos de jornalismo, fotografia e produção audiovisual, e vou mediar essa conversa de hoje aqui nos estúdios do Centro Universitário FAG, nos estúdios do Complexo Multimeios. O tema de hoje é como lidar com a desinformação na era da inteligência artificial. E para falar um pouquinho sobre isso também, nós trouxemos aqui a professora Elo Guedes. Por favor, apresente-se, professora. Então, eu sou a prof. Heloísa Guedes, eu sou formada em Marketing e em Produção Multimídia e também sou especialista em Brand Design e Marketing Digital aqui pela FAG. Muito bem, muito obrigado, seja bem-vinda. E também para conversar um pouquinho sobre isso, o professor Alex Carmo. Alex, por favor, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alex Carmo, né? Sou coordenador dos cursos de Design Gráfico e Publicidade e Propaganda aqui do Centro Universitário FAG. Sou publicitário formado por essa casa, né, já há algum tempo e também mestre e doutor na área de letras. Tenho pesquisado o discurso publicitário. Muito bem, então vamos lá. O tema ele é atual, é um tema que nós sempre trazemos isso para a sala de aula, né? Mas é um tema que também aflige muito a nossa sociedade como um todo, né? Então, nesse caso, vou começar pelo professor Alex. Alex, a questão... Bom, o tema já é abrangente, né? Como que a gente pode lidar? Gostaria que você contasse um pouquinho das suas experiências com relação ao uso da inteligência artificial dentro de sala de aula. No aspecto como professor, qual que é a parte positiva disso? A ferramenta, vamos nesse primeiro momento olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Certo. Primeiro momento, se eu olho isso, né, eu vejo como que isso vai conseguir acelerar ou dinamizar ou melhorar o meu processo. Então, quando eu olho nesse viés, assim, é uma baita de uma ferramenta. Então, por exemplo, eu consigo otimizar uma apresentação para uma aula, eu consigo checar algumas fontes. Por exemplo, posso pegar um artigo, colocar nela e pedir assim, preciso que você extraia conceitualmente esses autores aqui, ou me apresente mais autores que falam sobre determinado tipo de tema, para que você consiga ter uma aula mais enriquecedora, vamos assim dizer. Então, se eu olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta que me permite pegar um universo conceitual muito amplo e trabalhar ele e conseguir ser mais pontual, é uma ferramenta maravilhosa, vamos assim dizer, inclusive estimulo que o utilize. Só que ela não pode ser uma ferramenta fim, ela não pode fazer o trabalho por mim, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter esse papel mediador, o conhecimento, inclusive, é meu. E aí eu não posso também passar um trabalho para um aluno onde ele vai descer lá, resuma um texto X, aí ele baixa o texto, aí ele coloca na inteligência artificial, daí ele fala para ela, resuma esse texto, aí ele pega e entrega um resumo pronto. Então, nesse momento, ela não trabalhou, ela fez o trabalho, então não houve aprendizado. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque por mais que seja uma ferramenta boa, rápida e que possa dinamizar a minha prática, ela também pode permitir esse tipo de situação. Legal, acho que o Alex ele aborda um tema interessante. Acho que uma questão que acho que é importante hoje a gente ressaltar que a inteligência artificial acho que é impossível eliminarmos o uso da inteligência artificial dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, em todos os aspectos, né? A questão, acho que é como lidar. No caso, então, Elo, como que você enxerga a questão da inteligência artificial? Você sendo da área de comunicação, da área de multimídia, como que funciona essa questão da IA no seu cotidiano, no seu dia a dia? Tá, eu acho também, como o Alex falou, que é algo que otimiza muito. Então, também é algo que eu tento trazer para os alunos, como eles podem usar isso para otimizar e não para fazer o trabalho por eles. Eu já passei atividade na disciplina de ProEx pedindo para eles criarem um material utilizando a inteligência artificial. Antes, a gente fez todo um debate sobre o uso, sobre o que eles consideram ético ou não do uso de inteligência artificial e como a gente pode usar isso de forma ética, né, para usar. Porque o maior ponto que eu vejo que eles têm é que a inteligência artificial rouba ideias, né? Que é o que todo mundo fala. E por mais que seja um pouco assim, a gente tem que usar, né? Se tem a ferramenta para auxiliar, para facilitar a nossa vida, não tem por que não usar, por que excluir, porque, sei lá, achar que é algo ruim a todo modo. Eu penso assim.
E acho que funciona. Eu acho que os alunos têm conseguido trabalhar bem com inteligência artificial sem ela fazer o trabalho por eles. Como uma ferramenta, como uma dupla, como um colega mesmo. Legal. Então, entendemos que a inteligência artificial ela está aqui, ela é uma tendência, nós precisamos aprender a utilizá-la com consciência, né? Fazendo bom uso disso. E é possível ter bons exemplos. Entretanto, né, nós temos algumas questões que acabam sendo prejudiciais aí, principalmente na área da informação. Alex, você quer complementar alguma coisa? Não, na verdade, assim, o que você tem que pensar a inteligência artificial não pode estudar por você, entendeu? O texto tem que ser lido pelo aluno, não pela inteligência artificial. Né? A tarefa tem que ser executada pelo aluno, não pela inteligência artificial. Então, nesse sentido, cabe também um papel do professor levar isso para a sala de aula e mostrar como é que a inteligência artificial consegue facilitar a sua vida. E em questão didática, por exemplo, vou dar um exemplo de um exercício que eu fiz semestre passado. Eu queria enriquecer o vocabulário dos alunos numa área técnica, numa disciplina de redação publicitária. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma lista com 100 termos de redação publicitária e copyright, né, com as definições. Aí eu li todas elas, corrigi, vi o que realmente estava dentro, o que não estava, fiz um documento e passei para os alunos. Agora eu gostaria que vocês fizessem para mim um copy-cola, mas não digital, ou seja, eu quero que vocês copiem isso, porque copiar do quadro, lembra? É uma metodologia de ensino. Você tem ali o tato, você tem a visão, você está criando vocabulário fazendo o exercício. Então, eles me entregaram um escrito de próprio punho. Eu utilizei a inteligência artificial para criar um índice, né, remissivo de conceitos, foi rápido para fazer isso, e o aluno ele acabou saindo com um vocabulário ampliado. Então, é uma metodologia que a gente utiliza. É como você pensar, o ditado, por mais ultrapassado que alguns achem que é uma baita ferramenta, né, de aprendizado, porque você ali está disponibilizando vários sentidos ao mesmo tempo. Né? Você está tato, você está com a sua visão olhando o seu caderno e a audição. Sempre que você utiliza mais sentidos no processo educativo, você aprende mais. Isso me faz lembrar também de uma questão que, às vezes, o professor ele prepara a aula, ele faz ali, ele monta o quadro, ele chega, ele escreve ali no quadro todo bonitinho tal, e aí o aluno pega e faz uma foto. Né? Aí, o que acontece com essa foto? Essa foto ela vai ficar ali no buraco negro do celular do aluno, né, que Sim. não sabe para que serve, e ele não vai conseguir resgatar aquilo. E creio eu que dificilmente ele vai entrar naquela foto, vai ler aquele conteúdo, até porque, né, fica difícil às vezes você fazer uma sequência lógica dos assuntos, porque entre aquela foto vai ter uma série de outras imagens que vão ser jogadas ali e dificulta. Então, nós temos um problema aí também de geração, né? Essa geração que ela é tecnológica, mas ao mesmo tempo ela usa a tecnologia para se beneficiar, para ser uma coisa rápida, para ser uma coisa dinâmica, mas que no final das contas está dificultando o aprendizado, porque, por exemplo, eu e você, a Elo, ela já é de uma outra geração. Eu sempre me confundo com relação à questão das gerações. Nós somos millennial, Alex, né? Sim, e a Elo é Z. Z? Então nós temos aqui A gente pensa diferente. Pensamos diferente. Mas então eu tenho muito essa coisa prática. Eu tenho que fazer para poder aprender, né? O Alex ele já tem uma outra metodologia. Então, mas a tecnologia hoje ela vem para facilitar, mas ao mesmo tempo ela acaba complicando a gente no dia a dia, né? Com relação a essa forma de você subtrair as coisas e aprender realmente com aquilo. Talvez, assim, indiferente das gerações, mas vamos pensar, esse pessoal dominado pela dopamina, né, principalmente da rede social, ele não tem tempo, ele não tem paciência para entender que aprendizado leva tempo. Isso é uma angústia que, inclusive, a gente vê nos corredores, né? O aluno que entra num curso de 4 anos, mas que no primeiro semestre quer saber do curso todo, entende? Então, eu acho que esse tempo também, o tempo da leitura, ele é diferente do tempo da tela. Né? O tempo do exercício, do aprendizado, de copiar, cara, isso são tempos diferentes, eles são necessários. Né? Eu acho que a gente está perdendo muito disso
com a questão da tecnologia. Principalmente por causa dessa foto que foi lá para a nuvem e que talvez o cara nunca mais vai encontrar e ela não ajudou ele no processo de aprendizado. Então, se eu também utilizar inteligência nesse formato, eu não vou aprender. E além de desinformação, vai ter também uma desaprendizagem, vamos assim dizer. Então, são perigos que a gente tem que olhar também. Por mais boa que seja essa ferramenta, ela também pode ser utilizada para aquilo que não é bom. Agora, com relação por exemplo, você, Alex, mesmo citou aí com relação à utilização, né? Ao tempo, à dopamina também. Eu percebo muito isso no tempo de prova que os alunos levam. Né? Então, por exemplo, esses dias eu apliquei uma prova de 20 questões, né? E os alunos, em 15 minutos, o aluno resolveu a prova. Não significa que a nota dele foi excepcional. A nota de 8 foi 1 e 2. Então, aí você para e pensa, né? Como é que a pessoa conseguiu resolver uma prova de 20 questões em 15 minutos? Né? Não consegue. Então, não consegue. Mas, a maioria dos casos, né? Você percebe que esse tempo, né? Que o aluno ficou ali na sala foi aflitivo, ele ficou sofrendo por ficar ali e por parar para pegar o texto e pegar ali e fazer a leitura e tentar entender. Ele só vai respondendo porque é uma geração, né, que ela é estimulada, hiperestimulada o tempo todo, e o tempo para eles, a noção de tempo é diferente para outras gerações. Precisa entender que para aprender leva tempo. Só que a todo momento surge na rede social alguém que vai te ensinar todos os segredos, né? Principalmente na nossa área, que é a da comunicação. Tudo, né, num vídeo que você vai assistir ali, ou num shorts, né? Eu acho que é o efeito Dunning-Kruger, né? Exatamente. Então, você tem uma pessoa que fala um minutinho ali com propriedade sobre um determinado assunto. Exato. Você acha que a pessoa ela é especialista naquilo. Exato. E aí, do outro lado, gera também a síndrome do impostor, porque quanto mais você estuda sobre aquele assunto, você acha que você não está apto para falar com propriedade sobre isso. Exato. Né? E aí você se recolhe. Então, a rede social está cheia hoje, repleta de pessoas que sabem muito pouco e que têm um conhecimento raso, porém, elas ganham visibilidade porque elas conseguem resumir um assunto que você acha que está totalmente ali. Não, eu sou especialista sobre aquilo. Em 1 minuto a gente sabe que não é isso. Né? Agora, com relação à questão do nosso tema principal, que é como lidar com a desinformação na era da IA, a gente tem algumas questões. Né? Então, acho que a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui, esses dias, confesso, não lembro o nome do professor, mas o artigo falava sobre a morte dele na IA. Resumidamente, ele jogou o nome dele na IA para ver o que a IA dizia sobre ele. Né? E a IA disse que ele tinha morrido. Né? Já tivemos situações onde os alunos eles buscaram, por exemplo, resumir o currículo de um determinado profissional, né? E o currículo resumido foi de um profissional que não era aquele profissional, né? Mas eles eram homônimos, tinham os nomes iguais. Então, o grande problema também na era da desinformação é a IA está aí, ela resolve as coisas, mas ela também erra. Né? Ela é uma máquina de calcular, entendeu? Mas ela não é uma máquina de filtro, né? Ela não tem tutoria. Então, a gente tem que pensar também nesses lugares. E é aí que surge uma questão bem legal também de debate, que é sobre esse lugar da pós-verdade. Essa internet, ou essa comunicação em rede, né? Que permite, né, criar grandes comunidades virtuais em torno de determinados temas. O próprio algoritmo de recomendação fechando e você só fica dentro daquela sua bolha, né? Da sua comunidade digital. Só pensando naquelas, quando chega uma inverdade ali, né, você não consegue ponderar sobre a veracidade dela. Vamos pensar num cenário político como o nosso, né, e lógico, não quero trazer aqui para a seara da política, onde cada determinado grupo, né, com seus interesses, vai colocando as suas verdades, outro colocando as suas verdades, e você vai reproduzindo isso, né? Mas, na verdade, não existe debate, porque quando a gente fala em pós-verdade, é justamente a ausência desse lugar de debate, para debater ideias, para debater esse argumento. Não é só a questão da fake news, que é a informação falsa, né? É a falta de um espaço de debate, né? De argumentar sobre, de pensar. Isso realmente, o algoritmo, né, de recomendação, ele está deixando de existir. E aí eu
começo a ficar com minhas paixões sempre mais afloradas. Esse é um sintoma, não é nem um problema, esse é um sintoma muito grave da pós-verdade, como ela afeta, né, a vida e a relação humana em si. O algoritmo ele acaba colocando para você só aquilo que você gosta, né? Exato. E por consequência as informações também são só aquelas que você gosta e a partir disso não existe um outro mundo, né? Então isso é complicado, pelo menos para a comunicação, né? Aí falando pelo lado do jornalismo, porque você precisa ouvir, ler, assistir os dois lados, todos os lados da história para poder ter uma conclusão. Isso também é desinformação. Exato, isso gera uma desinformação e que vai fazendo com que você tenha uma superficialidade no geral, né? E que faça com que as pessoas elas não tenham... A pessoa acaba acreditando que aquilo ali é a verdade, ótimo, vou absorver aquilo para mim e simplesmente passo para frente, outro assunto, outra pauta, outro tema e acabou. E isso gera um problema hoje com relação a isso. Por quê? Às vezes a falta de você buscar uma leitura, se aprofundar no conhecimento, faz com que a sociedade fique rasa e que vai gerar um outro problema também, porque algumas pesquisas indicam que as próximas gerações elas vão ter uma inteligência, né, ou QI menor do que o dos pais, né? Agora, isso é por conta do excesso de tecnologia, é por conta do excesso de atrações que você tem ali, que faz com que a pessoa pare de pesquisar, ou a questão do QI tá mudando, né? A inteligência das pessoas, como a gente consegue fazer essa medição hoje, ela vai ser diferente daqui a pouco, a forma como a gente mede essas inteligências, né? Já que nós vivemos num universo onde sempre se fala sobre soft skills, hard skills, né? Gerações, ecossistemas, né? Então, isso é um pouco complicado, né? Como é que funciona isso? O que vocês percebem sobre isso? Não, é difícil porque tem que ter muita disciplina para estar inserido nesse meio muito tecnológico, de algoritmo, de só ter o interesse que você, né, só ver o que você tem interesse de fato e ainda assim ir buscar mais. Eu acho que é algo, pessoal, mas é também de influência de fora. Tipo, sei lá, dos pais talvez e também da gente enquanto docente, né, de incentivar as pessoas a buscarem além da própria opinião, da bolha delas. Que é algo que precisa ser feito, que é importante para evitar esse tipo de desinformação, né? De qualquer coisa. Eu tenho alguns medos, porque assim, tipo, é muito complexo se a gente pensar isso, porque são várias cadeias que estão ali. Porque a gente pode ter um problema biológico, por exemplo, que está desenvolvendo, sei lá, né? Mas uma coisa que eu penso também é o seguinte, também aprendizado é exercício, né? Como se fosse um exercício. Se você não exercita, se você não faz um exercício cognitivo de aprendizado, como é que você aprende? Então, assim, lógico que a questão de QI, eu acho que não é uma questão, se eu estudo mais, meu QI é mais. Não, é que o QI já né, já é algo biológico, então é complexo. Eu não conseguiria explicar por que ele está diminuindo, ou por que uma geração vai ter ele menor. Mas uma coisa que eu entendo mesmo com coeficiente, né, intelectual menor, se você estudar mais, tem pessoas que são menos talentosas. Ou são... É estranho falar um termo como esse. Mas tem pessoas que, assim, tipo, trabalham mais, dão mais duro, estudam mais e conseguem colher bons frutos. Uma vez, eu dando uma aula, eu mostrei a foto de 3 atletas, né, corredores de 100 metros. Ben Johnson, Donovan Bailey e o Bolt. Um bateu o recorde mundial, mas foi pego no doping. O outro, pouco tempo antes de ganhar uma medalha, né, numa Olimpíada, nunca tinha treinado, ou seja, era um talento nato, né? E o Usain Bolt, que é um cara que trabalhou demais para chegar onde está. Então, assim, você tem pessoas que vão tentar ter sucesso trapaceando, você vai ter indivíduos que vão tentar ter o sucesso porque é um talento naquilo, são pessoas realmente iluminadas ou abençoadas em determinadas áreas, e tem pessoas como o Bolt, que teve que treinar demais, muito mais do que os outros, para conseguir fazer o que fez, e foi extraordinário. Então, acho que em questão de aprendizado tem muito disso também. Vai ter o trapaceiro, vai ter o talento e vai ter o cara que vai trabalhar duro e vai colher bons frutos. Inclusive, o Bolt, ele fugia dos padrões
do que né, ser um velocista. do que seria um velocista, por conta da altura, né, estatura. Ele teve que tudo. aprender a sair do taco, teve que fazer várias questões para poder ser ali. Então, eu acho que a gente tem que pensar também, e com a inteligência artificial? Como é que vai se dar esse desenvolvimento? Como é que vai ter esse indivíduo que vai conseguir fazer a diferença? Então, esse é um lugar que me preocupa muito. E esse lugar enfraquece o debate. Se enfraquece o debate, aumenta a desinformação. E hoje nós estamos num momento de namoro com a inteligência artificial, né? Tudo é bonito. Nossa, utilizamos a inteligência artificial, né? Tudo utilizado a inteligência artificial. Mas aí, gente, realmente acaba complicando o desenvolvimento, que as pessoas não vão utilizá-la como um meio para atingir algo. Elas vão utilizar sempre como fim. Então, se a inteligência pode fazer por mim, por que eu vou fazer? Então, Exato. se eu consigo, com a inteligência artificial, fazer o meu trabalho para entregar para o professor, aí o problema também é o seguinte, será que esse professor também não vai utilizar a inteligência artificial para corrigir o trabalho do aluno? Então, olha o tamanho do problema que a gente tem. Porque, Entramos assim, numa espiral. Exato. Entra num looping que a gente não consegue sair. Isso é muito perigoso. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial em sala de aula é legal, sim, mas a gente tem que tomar realmente cuidado. E tem que ter debate, tem que ter esse lugar e aceitar. Gente, estudar é difícil. Tomar uma posição sobre uma determinada informação é difícil. Ter que ler em 2 ou 3 lugares diferentes para poder fazer uma mediação é difícil, cara. É muito mais fácil ver o cara que fez um vídeo legal e sair reproduzindo o que ele falou. É mais fácil. Mais fácil fazer a dancinha, né? Sim, ela chama mais atenção. Então, eu acho que a gente está caminhando já para a parte final do nosso bate-papo, né? Aí eu queria trazer aqui uma informação, né, que está no site da CNN, na CNN Brasil, e fala que brain rot, ou root, né, não sei como que é, o meu inglês ele é macarrônico, né, é a palavra do ano do dicionário de Oxford. Isso foi, essa matéria é de dezembro de 2024, né? A palavra brain rot, então, seria cérebro apodrecido ou uma atrofia cerebral, né? Então, Cérebro atrofiado. Então, nesse caso, eu acho que nós temos uma questão importante aí, que o Alex já trouxe também, a Elu já trouxe, mas é a utilização da inteligência artificial para várias coisas. Primeiro, a gente já entende que a inteligência ela vai causar uma desinformação. Nós entendemos que também só utilizando a inteligência artificial, ela também vai prejudicar no processo de aprendizado. Isso é geral hoje em todos os níveis da educação, né? Porque você pede... antigamente você ia fazer um trabalho, você tinha que ir na biblioteca pegar um livro, fazer uma cópia daquilo, passar na mão, porque não tinha câmera fotográfica, não tinha... O Xerox ele chegou um pouquinho depois, então, mas você tinha que entregar o trabalho manuscrito para o professor, né? Aí o computador ele veio e ajudou, ficou um pouquinho mais fácil para a gente digitar e deixava a letra mais bonitinha. Aí depois veio o Google. O Google a gente começou a pegar essas informações, puxava, e a partir dali do Google a gente começou a deixar de ler, né? Por quê? Só o copia e cola, né? Agora eu resumo o meu trabalho fazendo uma pergunta para o chat, e o chat me entrega e eu devolvo. E aí gera um outro problema, né? Que você chega pro acadêmico, né? E o acadêmico ele não sabe o que está escrito ali. Porque ele não leu. Ele não se deu o trabalho de fazer a leitura e entender aquilo. E aí começam as discrepâncias. Então hoje a gente consegue detectar, por exemplo, um texto acadêmico, a gente sabe que foi utilizado a inteligência artificial. Por quê? Porque a própria inteligência artificial ela tem essas manias, né? Então, por exemplo, foi elaborada uma pesquisa minuciosa sobre esse assunto. Opa, peraí, né? Em uma semana você fez uma pesquisa minuciosa sobre o trabalho? Né? Como é que funcionou? Né? Como é que você fez isso? Você só fez aquilo? Não. Então a gente consegue detectar essas coisas, vai prejudicando, né? E atrapalha, né, o nosso processo. E entra nesse looping aí que você disse que ninguém aprende, né? Às vezes o professor usa a inteligência artificial também para dizer que está corrigindo e também não está dando retorno, né? E prejudica todo mundo. Hoje também a gente tem uma questão, eu acompanho isso vendo pelos vídeos da internet. Meu filho, ele usa muito o TikTok, que é uma plataforma, né, que a geração dele
utiliza bastante, e ele mostra alguns vídeos. Esses dias eu vi uma coisa que eu achei absurda, assim. Do nada, um tigre cai num quintal que tem 4, 5 cachorros. Os cachorrinhos avançam no tigre e o tigre sai fugindo, né? Eu falei, João, mas o que é isso, né? Aonde isso? Como é que... Em que cidade? Qual que foi a situação? Não, pai, isso daqui é do Sora, se eu não me engano. Acho que é Sora o nome. Mas como é que você sabe que é do Sora? Não, é porque ele mostra um selinho bem rapidinho, assim, da inteligência artificial. Falei, legal, mas por que ficar assistindo esse tipo de coisa? Ele falou, porque é engraçado. Eu falei, aonde tem a graça num tigre caindo num lugar onde tem uns cachorrinhos que avançam e o tigre foge, né? A questão é, essa geração, ele, né, com 11 anos, ele sabe que é do Sora. Mas aí nós pegamos uma geração que está acima da nossa, Alex. Né, os nossos pais ali. Eles acham que aquilo ali é verdade. Sim. E aí você vai ver os comentários. Os comentários são realmente de pessoas mais velhas e achando que aquilo ali é um absurdo, onde já se viu, tadinho dos cachorrinhos. Mas eles não conseguiram detectar que tem o Sora ali. Então a desinformação, ela, às vezes, mesmo você mostrando que tem um selo de inteligência artificial, né, quem é mais velho vai cair naquilo. Né? Então a desinformação ela vai prejudicar e aí gera questões políticas, gera questões sociais, a manipulação da informação, você acaba tendo todos esses desvios, né? E o problema é, quem sabe utilizar acaba influenciando a pessoa que não conhece o meio. Né? Eu acho que isso é um grande problema. E aí, gente, o que eu fiz? Né? Eu fui para 3 inteligências artificiais e fiz a seguinte pergunta. Como combater a desinformação causada pela inteligência artificial? Né? Aí quem respondeu isso para mim foi o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek. Né? Vou resumir, tem um catatal de coisinhas aqui, mas resumidamente, o ChatGPT ele disse o seguinte: combater a desinformação da IA exige uma aliança entre tecnologia, educação, ética e cidadania digital. Tá? Aí, o DeepSeek. A abordagem deve ser proativa, contínua e adaptativa, considerando que as tecnologias de inteligência artificial evoluem rapidamente. E o Gemini indicou o seguinte: estratégia mais eficaz combina o avanço tecnológico para a detecção, a intervenção regulatória para a responsabilização e a educação social para a resiliência dos cidadãos. Então, as 3 inteligências artificiais, cada uma apresentou uma maneira de entender isso. Eu gostei mais da resposta do Gemini. Por quê? Porque ele entra nessa questão da regulamentação das redes sociais. Né? Hoje nós temos a rede social ali, defendemos a liberdade de expressão, ok, né? Mas a liberdade de expressão ela tem determinados limites. Né? O meu limite, a partir do momento que eu falo alguma coisa sobre determinada pessoa, eu tenho que ter prova sobre aquilo. Né? Eu tenho que ser responsabilizado por aquilo. Responsabilidade sobre aquilo. Então, acho que a questão do marco regulatório da internet também, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser observado, né? Mas acho que a Elo também falou uma questão importante sobre a questão da educação. Então, nós temos que... Não adianta simplesmente eu entregar, né, o celular na mão da criança e deixar a criança ali. A gente precisa ter o diálogo, a gente precisa ter essa educação que vem de casa, né? Então, a gente tem que ensinar. Na verdade, assim, a minha filha ela não usa telas, né? Então, e todo dia tem que fazer exercício, todo dia tem que fazer caligrafia, né? Ela tem 6 anos, então ela lê, né? Inclusive, isso faz parte do universo dela, né? E também da nossa parte lá. Só que eu não posso, em casa, estar com o celular na mão enquanto eu falo para minha filha que ela não pode usar uma tela. Tem que ter esses lugares também. E hoje a gente tem que entender que o grande problema da educação
ela não está só num pai que não consegue, porque muitas vezes o pai também está viciado na tela, entende? Então, daqui a pouco está todo mundo ali na tela. Então, isso é realmente preocupante. Né? Em questão de você deixar, por exemplo, que essas ferramentas, né, ela moldem aquilo que você faz, ou você deixar de fazer outras coisas para estar ali nisso. E o que mais me preocupa, estão falando que o smartphone vai deixar de existir em futuro próximo. Você já viu essas questões, né? Já pensou o que vem depois disso? Né? Um fone de ouvido que vai, talvez, você ficar conversando com uma inteligência artificial. E daí? Como que vai ser? O que você pensa, né, a esse respeito? Tipo aquele filme Her. Sim, o Her, né? Não, fantástico. Gente, mas é muito preocupante. Eu assisti aquele filme recentemente, porque ele estava em alta, de novo, e eu fiquei... É bizarro, porque parece muito que a gente está se encaminhando para aquilo, né? E as grandes empresas de tecnologia realmente estão se preocupando com isso. Né? Então, é assustador, assim, no meu ponto de vista, entendeu? E hoje a gente já consegue ver, tipo, a interação em sala de aula entre os alunos já é bem menor do que era quando eu estava em sala de aula. Eles já têm mais dificuldade em ir na frente apresentar um trabalho, em falar, em se comunicar com as pessoas. Porque eles ficam... Acho que eles passam tanto tempo em tela atrás, assim, que eles estão perdendo essa capacidade social mesmo. Aí uma questão, uma curiosidade minha. Por que essas gerações mais jovens, sempre que vão tirar uma foto, colocam a mão na frente? Você tem uma ideia? Você consegue explicar isso? Eu não sei. Gente, Sempre escondendo o rosto. Não, mas assim, vai tirar uma foto, tá lá. Cara, é incrível. Assim, uma das gerações que mais fica em tela não gosta de aparecer. E muda o nome, né? E muda o nome. Eu já falei pra eles, eu falei, gente, quando vocês me mandarem mensagem no Medo da WhatsApp, crítica? falem quem que vocês são, porque vocês não colocam foto de vocês colocam foto de anime e o nome vocês usam outro nome, eu não consigo saber. Vocês têm que se identificar. Tem que falar, olha, eu sou fulano de tal, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Não, isso é um problema mesmo, eu já passei por isso. O aluno chega conversando com você pelo WhatsApp tranquilamente, você acha que, né, ele acha que tá tudo certo. Eu falei, quem é você? Né? Ô professor, como assim? Eu falei, não sei, porque o seu nome aqui tá um asterisco, um tio e 2 pontos. Né? Eu não consigo detectar quem é você. E você não tem foto? Né? Então, complica muito essa questão. E eu brinco, inclusive, com a minha filha. Eu falei, filha, daqui 10 anos você vai olhar para uma foto sua, você não vai enxergar seu rosto, porque você tampou. Tampou né? seu rosto. Então, eu falo para ela, quer fazer a foto com o rosto tampado? Faça, mas faça fotos também normais, né? Com o rosto aparecendo, porque você vai lembrar disso. Um dia você vai falar, olha, eu não consigo me enxergar. Né? É um problema. Mas assim, ó, Alex, quando você começou a falar do rosto também, eu lembrei dos períodos. Cara, eu usei, por exemplo, camisa de flanela xadrez e bermuda na época do grunge, né? Apesar de ter esse perfil mais sertanejo, porque Ele eu não não sou é sertanejo grunge. também. Eu não sou grunge. Então, mas, por exemplo, aí teve uma geração que usou calça colorida também na época do Restart, né? Então, são modas, são processos, mas dá a impressão, e aí que é a questão, acho que é da nossa geração, dá a impressão que a gente está... a gente não se conforma com essas coisas. Eu não me conformo, né? E eles estão ali inclusive, o humor é completamente diferente do nosso. Sim. Né? São situações mais adversas. Mas eu acho que o grande problema hoje, a grande questão, que eu acho que a gente pode sempre trazer à tona, né? Por exemplo, o McLuhan lá fala com relação à questão dos meios eletrônicos, né? Que você tem a sensação de uma amputação do membro quando você está sem esses meios. O celular acontece isso, né? Às vezes você está ali parado, tal, você sente que o celular vibrou no bolso, mas o celular nem está no bolso. No clássico que ele criou, né, o Understand Media, né, ele vai falar que a tecnologia ela é uma extensão do corpo humano. Se você perde ela, você é como se tivesse amputado. Amputado um membro. Então, eu vejo que essa sociedade atual, por conta do celular, né, ela tem também essa sensação de amputação. Que, na nossa época, nós tínhamos a babá eletrônica, que era a TV. Né? Então, não tinha o celular, mas você tinha a TV. Então, você deixava a criança horas e horas
na frente da TV ali, porque era a única fonte de atração. O celular, ele faz isso hoje, né? Então, e você acaba também fechando o cerco, essa questão da interação social, né? A criança, ela fica fechada naquele meio. Então, eu tenho filhos que são adolescentes e a minha filha, ela interage mais com os amigos dela por celular do que com a família, né? No ambiente. Então, isso complica realmente a interação social. E se não é o assunto que eles querem falar, né, eles acabam também se distanciando, né? Sim. É por conta do interesse. Diga, Alex. Não. É isso daí mesmo. Legal. Então, bom, tem muitos outros assuntos, né? Eu acho que com relação até a questão da desinformação, porque tudo isso que a gente trouxe aqui, ela gera essa questão da desinformação, da falta de dificuldades de aprendizado, a maneira como a gente está aprendendo também, né? Um grande problema hoje que é muito atual é a questão do deepfake, né? Da inteligência artificial usando para manipular as imagens. Hoje também nós temos a questão da modulação da voz, o aplicativo que aprende a utilizar o tom, a voz da pessoa e reproduz. Então, isso está sendo utilizado em golpes e uma série de outras coisas. A questão do jornalismo hoje com relação a isso, a questão da fake news, por exemplo, a desinformação. Criou-se um outro campo, que é a área da checagem dos fatos, a checagem das informações, né? Então, acho que tudo isso hoje são novos momentos, né? Novas situações que a inteligência artificial ela trouxe isso para o dia a dia de uma maneira muito forte, né? Os carros autônomos também. Então, tudo isso vai gerar um grande problema. Eu trago, por exemplo, uma questão que quando eu fiz faculdade ali, que foi começo de 1998, né? Então, pouco tempo. Então, nesse caso, nós estávamos começando com a internet. O que era a internet, né? E em 98 já se falava, por exemplo, na possibilidade de você frisar uma imagem e acessar ali os conteúdos, acessar, por exemplo, aquela camisa, o óculos, saber a marca e comprar. De 98 para cá, agora nós estamos caminhando para isso, que é a internet 3.0. Então, teve um período para chegar nisso. E para isso precisou se desenvolver tecnologia de transmissão de dados também, né? Porque nós tínhamos uma internet bem precária no começo. Então, tudo isso foi se transformando. Eu acho que a pergunta, que até para a gente finalizar aí com relação ao nosso bate-papo, para vocês aonde que nós vamos chegar, ou o que vocês pensam sobre inteligência artificial, desinformação, ensino, educação, sociedade, para os próximos anos, com relação ao tema inteligência artificial? Suposição, lógico, isso é sempre um lugar muito perigoso, né? Mas há muito tempo a gente tem um crescimento muito grande da educação EAD, por exemplo, no Brasil. E essa curva está diminuindo, porque a educação voltou muito forte para o presencial. Isso em nível de Brasil. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita paixão com a inteligência artificial, então tem esse boom, todo mundo utilizando, está crescendo esse lugar da desinformação, mas eu acredito que vai chegar chegar um momento que a gente vai parar e frear e começar a realmente utilizar isso para aquilo que é importante, para aquilo que pode melhorar, mas eu acho que, de algum modo ou outro, as próprias pessoas vão começar a entender que, quanto mais elas utilizam isso, mais elas estão treinando essa inteligência artificial. Eu acho que isso realmente vai vir e, lógico, precisamos também pensar em algum tipo de marco, né, regulatório sobre isso daí, né? Alguns países já desenvolveram, outros estão pensando, mas eu acho que o lugar é justamente isso. Antes de esperar um governo ou uma legislação seja criada sobre isso, a gente já tem que começar a pensar. E eu acho que é meio que natural nessa onda de crescimento. Lógico, um momento de paixão muito legal, mas vai chegar um momento que as pessoas vão dar uma freada também com isso daí em questão de utilização. E espero, né, que as pessoas, né, estimulem coisas não, né, moldadas a algoritmo, não moldadas à inteligência artificial. Acho que assim, tipo, ler livros, criar um momento, sabe, fazer leituras, assistir filmes, ouvir música, ouvir boa música. Talvez ter experiências que estejam
fora disso. Vamos, né, esperar. Lógico, tudo isso é questão de movimento. Né? Questão de... Tudo é questão de vivência, né? De experiência. Né? Todo mundo achava que a educação ia acabar. Todo mundo pensava que o rádio ia acabar e continua tendo rádio até hoje. O impresso vai morrer. Não. Então, assim, essas ideias do fim das coisas têm que ser, né, talvez, superadas. Eu acho que sempre que tem uma coisa nova isso acontece, né? Esse tipo de discussão vem. Porque causa uma estranheza, é desconfortável a gente lidar com algo que é novo e que está ganhando tanto espaço. Mas eu acredito que passe e, se não passar também, a gente aprende a lidar, igual foi com tudo, com todas as tecnologias que vieram até agora. A gente vai utilizar ela, vai fazer parte da nossa vida, mas eu acho que, assim, deixar ela pensar pela gente, acho que isso vai dar uma desacelerada. Espero. Muito bem. Elô, Alex, muito obrigado aí pela contribuição de vocês. Pelo convite. E encerro aqui mais um bate-papo, mais um videocast com o tema, né, do nosso e-book, que é Concepções Práticas Docentes na Era da Inteligência Artificial. Muito obrigado a todos. Até.